Olá, meus amores, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui chegando mais uma noite, né? Estamos juntos aqui, glórias ao Senhor, devemos dar glórias a esse Deus maravilhoso e sempre me traz aqui para trazer uma palavra amiga para vocês, para fazer com que a gente venha renovar, né, em fé, que a gente venha se renovar, nos fortalecer, porque Deus, Ele conhece todos nós, Ele conhece cada um de nós. Então, quando nós o buscamos e quando nós obedecemos, procuramos obedecer, Ele derrama bênçãos, bênçãos de amor sobre nossas vidas, bênçãos de justiça, porque Ele é justo. Porque quando o Espírito dele, o Espírito de Deus, ele vem e começa a atuar em nós, dentro de cada um de nós, então nós vamos agindo conforme o direcionamento de Deus. Deus vai nos direcionando, porque Ele está atuando dentro da gente, e Ele vai dando o direcionamento para a gente seguir, né? E Deus, Ele quer saber que nós estamos o seguindo, que nós estamos de olho nele, né? Nós estamos com os nossos olhos voltados para Ele, nossos pensamentos voltados para Ele, que Ele está sempre indo, a gente pedindo a Ele, Senhor, vai na minha direção, vai na minha frente, me dê a direção, e aí Deus vai na frente da gente, vai dando a direção. Então Deus, Ele gosta de saber que nós colocamos Ele na frente, né, para que ele cresça e a gente venha diminuir. Por quê? Porque ele nos abençoa, ele abençoa a vida daqueles que o aceitam, ele abençoa a vida daquele que o respeita, daquele que o ama, daquele que o busca, você entende? Deus, ele é generoso, ele é bom o tempo todo nas nossas vidas. Hoje eu tive um dia assim, intenso, mas pela glória do Senhor, eu consegui dar conta do recado do que eu tinha que fazer hoje. Eu fui conseguir, porque Deus, antes de sair de casa de manhã cedinho, eu já dobrei meu joelho e falei, Senhor, sê comigo, vai na frente, me ajuda a resolver esse assunto assim, assim. E aí falei com ele, conversei com Deus, fiz a minha oração, louvei, eu adorei, sabe como? A gente precisa adorar esse Deus, a gente precisa mostrar o nosso amor para com Ele, para que Ele venha nos ajudar, né? Ele é que nos dá a força para a gente seguir todos os dias, todas as noites. Por isso não podemos deixar de adorá-lo, de amá-lo, de respeitá-lo, né? de buscá-lo todos os dias, todas as noites. É importante que a gente se dobre para esse Deus maravilhoso. É importante que a gente diga para Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dele. Porque se não é Ele nas nossas vidas, eu já falei várias vezes, tudo se torna tão difícil, mais do que nós passamos ainda quando estamos com Ele. As portas se trancam de uma tal forma que você não consegue passar por ela. Você entende? Mas quando você está na presença do Pai, Ele abre essa porta, Ele abre a porta. E mesmo que a gente passe por ali espremido, mas Ele carrega a gente para o local mais alto do que Ele pode levar naquele momento. Porque naquele momento Ele está te tirando do seu aperto, de uma tribulação. Ele está te trazendo uma solução, porque Ele vai na frente abrindo os caminhos para nossas vidas, tá certo? Então hoje eu quero dar aqui continuidade ao estudo do livro do profeta de Jeremias. Hoje eu vou falar sobre a exortação ao arrependimento, né? Nós precisamos aprender, né, a se colocar diante do Pai e nos arrepender dos nossos erros, assim como foi feito lá no passado, né? No princípio do reinado do rei Jeoaquim. Eu vou ler aqui a história para que a gente fique mais, entenda melhor, né? Então, gente,
eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito e inscrita. Você não paga absolutamente nada por se inscrever no canal. E aí você vai ver uma mãozinha do lado, você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, que é a palavra do Senhor, né? Uma palavra amiga. Nós estamos aqui fazendo um estudo da Bíblia, tentando entender algumas coisas, né? Eu não sei tudo não, mas o pouco que eu sei, Deus está colocando dentro de mim para que eu passe para todos vocês que aqui estão, aqueles que querem buscá-lo, aqueles que querem ter entendimento da palavra dele, aqueles que querem aprender. Que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente ouve da palavra de Deus, mais a nossa fé vai crescendo. Porque nós precisamos ser pessoas frutíferas, pessoas que levem a palavra, que busquem outras pessoas para conhecer a palavra de Deus, né? Para aceitar esse nosso Deus que nos criou, que nos formou, que quando ele disse haja luz, houve luz, quando ele colocou Adão e Eva lá no jardim lá do Éden, porque ele tinha propósitos ele já vinha pensando várias coisas maravilhosas para as nossas vidas. Só que muitas coisas adversas aconteceram naquela época e nós estamos passando o que a gente está passando devido a muitas coisas adversas naquela época. Mas nós, como pessoas sábias, pessoas inteligentes, nós devemos refletir dentro dos erros do passado e dentro de alguns erros que se comete atualmente e fazer o que é certo. Tá bom? Para que a gente venha progredir, para que a gente venha prosperar diante de Deus, com Deus e para Deus, porque tudo é para a glória dele. É para a glória do nosso Deus, tá certo? Eu vou ler aqui o capítulo de número 26 e depois, então, eu vou ler a explicação e também vou ir falando mais alguma coisa. Gostaria muito que você prestasse atenção, foque aqui na palavra, foque no que eu estou trazendo, tá bom? E guardem, depois compartilha, no final você compartilha. Você novo e nova que está chegando, o meu nome é Elizabeth Guilhermino, tá bom? E eu tô aqui todas as noites trazendo essa palavra amiga. Eu sou evangelista e eu gostaria muito que você se tornasse também um evangelista, levando essa palavra para outras pessoas, convidando as pessoas para entrar no canal. Eu não estou aqui pregando a palavra de Deus, mas eu estou procurando dar o entendimento daquilo que Ele me dá para me passar para vocês, tá bom? Eu também estou aqui aprendendo muitas coisas, muito eu tenho que aprender, eu não sei nada, só Deus pode me ensinar muitas coisas. É através dele que eu vou aprendendo, a gente precisa ter paciência, ter calma, pedir a ele, Senhor, me ajuda na minha vida, porque eu quero ter tempo, mais tempo para o Senhor, mais ainda, porque a nossa vida é tão corrida, mas a gente tem que saber dividir o nosso tempo, que há tempo para tudo na face da terra, principalmente para adorar a Deus e para aprendermos mais dele, para termos mais conhecimento da palavra dele, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui e já falo então a explicação. O versículo 1 do capítulo 26 fala sobre a exortação ao arrependimento. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei, que lhes dissestes, não omitas nenhuma palavra. Então isso era Deus falando para Jeremias, para ele não omitir nenhuma palavra, falar exatamente conforme ele tinha dito. E aí diz assim no versículo 3, bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me destes ouvidos para andartes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvistes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes,
Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouvirão a Jeremias, falando estas palavras na casa do Senhor. Então o julgamento de Jeremias começou a partir desde lá do capítulo 25, quando eu vim falando que ele profetizou, né? Ele profetizou sobre a Babilônia, né? Que ia invadir lá Judá. Lembra disso no capítulo 25? E aqui começou então, desde lá daquele tempo, o povo já condenava Jeremias, né? Não dava atenção às profecias trazidas por ele. E aí diz assim, ó, e sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas, os príncipes e todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E aí, gente, vamos pular aqui um pouquinho. Vamos pular aqui para para o versículo de número 17, que fala assim, também se levantarão alguns homens dentre os anciãos da terra, e falarão a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o morastita, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões, em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Olha o que ele está falando. Também houve outro homem que profetizava no nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaias, de Kiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme toda a palavra de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Aquibó, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi como Jeremias, para que o não entregasse na mão do povo para ser morto. Então, esse capítulo de número 26 é um capítulo não muito grande, mas eu tenho pouco tempo aqui e não posso demorar, né? Como vocês sabem que o canal me cobra. Então, hoje eu só vou falar do capítulo de número 26, tá bom? Aqui no versículo de número
de número 2, ele fala sobre o átrio, né? Ele fala sobre o átrio. Átrio era a parte externa do templo, onde o acesso do povo era permitido. Só ali o povo só podia ficar ali naquela parte. Ali se aglomerava grande número de pessoas. Por isso Deus ordenava que Jeremias se dirigisse até lá e pregasse em alta voz a palavra que ele tinha dado. Você entende? Então, provavelmente, era um momento muito solene, era um momento em que todos precisavam ficar em silêncio, prestando atenção, e o profeta ele deveria anunciar, né, as coisas de Deus, as coisas divinas de Deus para todo aquele povo. Falar exatamente como Deus tinha pedido que ele falasse. E aí, lá no versículo 6, fala sobre Siló, né? No versículo 6 fala sobre Siló, que fala assim, ó: então farei que esta casa seja como Siló. Então, o lugar onde ficava o antigo santuário de Deus, lá, estava tudo em ruínas, estava tudo destruído. E era isso que estava prestes a acontecer também com o templo, por causa da rebeldia de todo aquele povo. Você entende? Então, essa era a mensagem, né? O teor da mensagem que Deus, o Todo-Poderoso, deu a Jeremias, que Jeremias deveria dizer cada palavra, exatamente como Deus tinha dito a ele para aquele povo, sem omitir nenhuma só palavra. Então, isso está mostrando que quem é de Deus, está pronto a dizer o que dizer o que as pessoas precisam ouvir, o que Deus quer que a pessoa fale, e não o que eles desejam de coração, qualquer coisa que dá no coração da pessoa e a pessoa vai falando para as pessoas. Não, quem é de Deus tem que falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus bota dentro de si para falar para o povo, para aqueles que precisam ouvir. Então, não era de forma alguma atraente falar sobre o juízo e destruição naquela época para aquele povo. Eles ficavam indignados, né? Principalmente do lugar mais sagrado, onde o povo todo se reunia ali para ouvir a palavra. Mas era isso que a nação precisava ouvir na época. Então, quando Jeremias começou a profetizar, falando desde as coisas lá do passado, no capítulo 25 nós vimos também, né, que ele profetizou sobre a Babilônia, o que iria acontecer em Judá, o povo já temia, já queria ficar indignado, ficaram muito chateados com Jeremias, e principalmente com a palavra que ele vinha trazer, que era forte, né, para eles não queriam saber daquilo. Então, as palavras da profecia, elas eram muito duras, eram fortes, e colocavam a vida de Jeremias totalmente em risco. O povo não queria saber, até mesmo o povo se aliou aos religiosos para rejeitar e hostilizar o profeta Jeremias, mas ele foi corajoso, ele foi obediente à palavra de Deus e ele fez exatamente conforme Deus havia ordenado a ele. E aí os falsos profetas, né, que eram reputados por bons e fiéis, eles eram ditos como homens bons e fiéis, enquanto os verdadeiros servos eram ameaçados de morte. Olha só. Então, Jeremias era um servo verdadeiro e ele era ameaçado de morte, enquanto os profetas que se diziam ser bons e fiéis, eles eram totalmente adversos à palavra de Deus. Essa inversão de papéis e de valores, ela, muitas das vezes, se você procurar ver bem, existe ainda hoje. Então, para silenciar a voz de quem fala por intermédio de Deus, intermédio do Altíssimo, o diabo ele suscita perseguições, animosidades e calúnias. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Isso aqui é de grande importância, preste atenção nisso. Para silenciar a voz daqueles que falam por intermédio de Deus,
O diabo, ele envia perseguidores, ele envia pessoas para querer caluniar e falar mal daquela pessoa que está levando propaganda a palavra de Deus. Você entende? Então isso também aconteceu com o Senhor Jesus, que chegou a ser chamado de o príncipe dos demônios da época. Você entende? E enquanto os religiosos e impostores eram reputados por homens piedosos. Olha só o que eles faziam. Então, gente, é preciso prestar muita atenção nisso. Olha lá no versículo de número 24, que fala sobre Aicão. Aicão, ele era um homem de fé. Esse era o nome de um personagem. Ele era um homem de fé e de grande influência entre todas as autoridades naquela época. Então, ele havia sido assistente de Josias e um dos mensageiros enviados até a profetisa Hulda na ocasião da descoberta do rolo do rei. Estou lendo aqui, tá, gente? Estou lendo o que está escrito aqui. Isso está lá em 2 Reis, está dizendo aqui, 2 Reis, capítulo 22, versículo 12 e 20. Aí diz assim, por ser um homem de princípios espirituais, no caso aqui, Aicão, né, ele tinha princípios espirituais, soube discernir o valor do profeta e apoiá-lo. Então, ele soube discernir o valor do profeta Jeremias. Isto é, enquanto todos haviam se ajuntado para matar Jeremias, veja bem, Deus levantou o homem para se arriscar por ele. Em todas as épocas, mesmo em meio a uma multidão de infiéis, o Todo-Poderoso conta com pessoas fiéis, ainda que em pequeno número, para a realização dos seus propósitos. Você entende? Isso aqui tá uma explicação muito sábia, muito simples, muito fácil de entender, não é mesmo? Então, Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe aonde nós colocamos os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele conhece tudo. Então, Jeremias, naquela época, ele continuou profetizando. Ele falava para o povo se arrepender, para que eles não fossem levados para o cativeiro. Ele falava. Isso tá também. Aí o povo começou a ficar com raiva, né? E os reis, né, da época também, as pessoas de autoridade da época, os líderes lá de Judá, eles não aceitavam o que Jeremias profetizava, então condenaram a Jeremias à morte. Mas Deus levantou um outro homem, que foi como é que é o nome dele mesmo? Levantou Aicão, levantou esse homem, esse personagem, para lutar em prol do favorecimento de Jeremias. Então isso mostra para a gente que Deus ajuda aqueles que se voltam para Ele. Deus sempre ajuda aquele que se volta para Ele. Ainda que tudo esteja muito difícil na vida da gente, ainda que tudo esteja no caos, Deus dá um jeito de nos ajudar. Ele é a solução. Deus, Ele quer ver em nós qual o coração que nós temos. Se nós somos fiel a Ele, se nós somos grato a Ele por muitas coisas que Ele faz nas nossas vidas, ou se nós somos pessoas que nos importamos com toda o amor dele para conosco. Deus, Ele nos ama grandemente, fortemente. Ele nos criou, somos joias raras na mão dele. Então, Ele nos ama e Ele quer ver a nossa dedicação para com Ele. Nós precisamos sempre nos dedicar a esse Deus, amando Ele profundamente, buscando estar sempre na presença dEle, para que Ele possa abençoar as nossas vidas. Ele abençoa a vida daqueles que o aceitam, daquele que o respeita, daquele que o ama, daquele que está sempre buscando na palavra dEle. Tá certo, gente?
essa é a minha palavra amiga de hoje. Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 27, que vem falando sobre que Jeremias aconselha o rei da Babilônia, né? Dá conselho sobre a submissão ao rei da Babilônia. Espero que vocês estejam gostando, venham amanhã, participem, estejam aqui comigo, dá um like aí nessa mãozinha e compartilhe a palavra. Compartilhe essa palavra amiga, que é de grande valia para aquela pessoa que vai ouvir. Seja um evangelizador, leve a palavra do Senhor para aqueles que estão precisando ouvir e até mesmo aqueles que já conhecem a palavra, mas estão enfraquecidos em fé, precisam se fortalecer. Assim como nós estamos aqui nos fortalecendo, quando ouvimos uma palavra como essa, temos entendimento nisso, no que Deus está querendo passar aqui, do que o profeta quer passar para a gente, né, através da palavra de Deus aqui na Bíblia. Né, que tudo que eu estou falando aqui está aqui na Bíblia, não é nada que venha invenção de mim, da minha mente ou do meu coração, mas daquilo que Deus quer que eu faça. Então, nós devemos continuar levando a palavra de Deus, que quando Deus levanta uma pessoa para levar a palavra dele, o inimigo ele vem perversamente querer destruir essa responsabilidade que Deus nos dá de levar a palavra para outras pessoas e buscar pessoas para o reino dele, para conhecer ele mais e mais. Porque todos aqueles que se afastam de Deus, esses certamente sofrerão as consequências por estar afastado de Deus. Mas aquele que o busca, que o ama, que está sempre na presença dele, independente das dificuldades que venham passando, Deus o exaltará. Deus fará com que essa pessoa seja vitoriosa. Tá bom, gente? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Deus quer. Estejam comigo aqui. Não esqueçam de compartilhar e levar essa palavra amiga para alguém, tá bom? Boa noite para vocês. Até amanhã.